Palavra da Verdade, devocional de 12 de abril, celebrando a vida com sobriedade. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Eclesiastes 11, versos 7 e 8. Temos visto que o capítulo 11 de Eclesiastes é a conclusão de uma investigação inspirada por parte do pregador acerca do significado e do valor da vida debaixo do sol. Neste capítulo, ele começa a aplicar os ensinamentos que nos propõe da parte de Deus. Nos primeiros versículos, vimos que todos os nossos planos e ações nesta vida se dão num contexto de certa incerteza quanto aos resultados, pois a vida é imprevisível e alguns eventos da vida são inevitáveis. Desse modo, resta-nos agir confiando na providência divina. Trabalhe abundantemente confiando na providência e aproveitando as oportunidades que Deus lhe dá. Pois o desconhecimento do futuro não justifica a indolência. Antes, ele exige de nós uma firme decisão e ação. Daí o conselho: semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. No verso 6. Em suma, paciência não é sinônimo de inércia ou acomodação. Pelo contrário, significa aproveitar criativamente cada oportunidade que nos vem à mão, agindo no mundo de Deus de acordo com a vontade de Deus e confiando na sua providência. Toda decisão e todo investimento na vida envolve riscos. Só que os riscos que devemos estar dispostos a correr não são aqueles que se corre por conta das decisões insensatas, mas os decorrentes de viver no temor do Senhor diante da imprevisibilidade da vida debaixo do sol. O tempo e as oportunidades podem inverter os nossos melhores planos. No texto da nossa meditação, sob o mesmo contexto de imprevisibilidade da vida e da inevitabilidade da frustração, o pregador nos ensina a viver nossas alegrias, pois o imprevisível e o inevitável não tendem a minar somente nosso trabalho, mas também nossas celebrações. Portanto, não deixe que as incertezas o impeçam de celebrar a vida como dom de Deus. E como fazemos isto? A palavra de Deus nos mostra que devemos celebrar a vida com sobriedade, sabendo que as alegrias da vida convivem lado a lado com a realidade dos desapontamentos. Todos concordamos que é bom se alegrar e todos, sem exceção, gostam de celebrar a vida. Aqueles que perderam o entusiasmo para com a vida não o fizeram porque não gostassem de celebrá-la, mas pelo desânimo diante dos desapontamentos. Mas celebrar a vida e vivenciar momentos alegres é um desejo natural do ser humano. Como diz o pregador, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Luz na cultura bíblica denota a alegria e as bênçãos da vida, em contraste com a tristeza, os sofrimentos e a morte. Ver a luz é sinônimo de estar vivo e cheio de alegria. Do mesmo modo, ver o sol está em paralelo com ver a luz, referindo-se a viver alegremente. Por isso costumamos associar os dias nublados à tristeza. As palavras doce e agradável completam a descrição vívida da alegria da vida, implicando que a vida não somente é boa e agradável, como também deve ser desfrutada com entusiasmo, tal como se saboreia o mel. Porém, embora tenhamos dificuldade em admitir, sabemos que nem sempre nossos planos de divertimento dão certo, tanto mais porque coisas tristes podem nos acontecer que nos tiram o entusiasmo para celebrar a vida. Isto porque queremos que momentos felizes durem para sempre. Mas ter sobriedade significa saber que, enquanto neste mundo mau e caído, sempre enfrentaremos decepções e devemos ser gratos com as alegrias que Deus nos dá. Como diz o pregador no verso 8, ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Precisamos aceitar o fato de que não temos o controle absoluto das coisas. Há leis que se impõem sobre nós e mesmo o mais cético dos ateus reconhecerá isto, embora negue o Criador. Essa constatação cria no tolo um ressentimento. Contudo, no sábio produz fé na providência e temor de Deus. Além disso, por causa da entrada do pecado no mundo, a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, conforme Romanos 8:20. Como tal, ela não pode responder adequadamente aos nossos esforços. Antes,
juntamente com bons frutos, ela produz cardos e abrolhos, que tornam dolorosa a vida debaixo do sol, onde momentos felizes são interrompidos por calamidades, dias de trevas. E são muitos. Some-se a isso o fato de que o pecado distorceu também nossa visão da realidade. Herdamos a natureza pecaminosa de Adão, pela qual somos inclinados a querer tirar da criação a plenitude de vida que só o Criador pode nos dar. A Escritura chama isto de cobiça e idolatria. E tal como Adão, nosso pai, rejeitamos a finitude, queremos usurpar a soberania que só pertence a Deus, ao que a Escritura chama de orgulho. Mas louvado seja Deus! A vaidade não subjugará para sempre a criação. Em Cristo, Deus já invadiu o mundo para nos livrar para sempre das trevas, da morte e da vaidade deste mundo. Cristo, por sua morte, veio redimir a criação do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ele se vestiu de carne, fazendo-se como um de nós, para nos libertar do pecado que nos cega e degenera, e deixou aos que creem nele a promessa de uma nova criação, onde, enfim, como disse ele, a nossa alegria será completa. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.